3, 2, 1. Bom, hoje a gente tem aqui um podcast começando... Não, vamos voltar. Araçá. O podcast Araçá. Ah, mas depois você corta, né? Corta. Então tá. Não dá pra ficar cortando toda hora, Tá né? bom. Não, é porque só você me assustou com esse tapa aí. Você vai ver que não vai cortar nenhuma vez, que eu sou profissa. Wolf Maia. Vamos aí, qual é o teu maior sonho? Ser jogador de futebol. Olá, estamos aqui com mais um podcast do Araçá, né? Hoje com a presença ilustre aqui do meu pai. Eu trouxe ele para a gente bater um papo, já que estamos aí nesse momento de início de Copa do Mundo. Eu trouxe ele para a gente bater um papo legal aqui sobre Copa do Mundo, sobre futebol, enfim. Então, pai, obrigado pela presença. Eu te agradeço, meu filho, eu agradeço ao Colégio Araçá por esse convite. Você sabe que eu adoro futebol, nunca fui um bom jogador, você também sabe, mas gosto do futebol. Eu gostaria só de abrir um pequeno parênteses aqui, no sentido que as pessoas saibam como que foi o começo das Copas do Mundo, tá certo? Sim. Um indivíduo chamado Jules Rimet, que por sinal acabou dando o nome dele para a taça que foi roubada, né? Sim. Depois para o Brasil. E ele, em 1928, ele entendeu que ele deveria criar o primeiro campeonato mundial, né? Ele era presidente da Federação Francesa, depois foi presidente da FIFA e criou então um mundial. Começou a trabalhar em 28 e esse mundial ocorreu em 1930 no Uruguai com a participação de 3 equipes. Foram convidados, muitos não vieram porque a dificuldade de deslocamento era muito grande, navio, etc. E esse foi o começo, que a partir daí começou a se repetir a cada 4 anos, só parando durante a Segunda Guerra Mundial, 1942 e 1946. E em 50 tivemos o retorno do Mundial, né, que foi no Brasil, inclusive, né, o tal do Maracanazo, perdemos, uma coisa absurda. Perdemos a final para o Uruguai, né? O Uruguai, ali também é uma coisa que eu gostaria de deixar claro, Barbosa, o nosso goleiro, exatamente, Dija, e o goleiro Barbosa foi crucificado, foi malhado durante mais de 40 anos, até que não lembro exatamente a data, aí reconheceram e homenagearam ele pós-mortem, como se ele fosse, sabe, o cara, o vilão, e não foi nada disso. E a partir daí, a cada 4 anos, nós temos a Copa do Mundo, essa coisa, essa beleza, essa festa. Um evento mundial, de alcance mundial, e continuamos aí. Hoje vamos ter, e hoje não, esse mês, essa semana, começa uma outra Copa do Mundo e nós vamos torcer, evidentemente. E o senhor lembra, assim, pai, a primeira Copa que o senhor assistiu, se foi a Copa de 50, não, porque o senhor era muito novo, né, era criança ainda, mas, assim, a Copa que talvez eu acho que tenha marcado o senhor, a partir de qual Copa, assim? A Copa que me marcou, efetivamente, eu não assisti, porque na época era só irradiada, né? Sim. E até era falando diretamente da Suécia, sabe aquela coisa? E foi imagino que até a transmissão não era tão boa, né? A transmissão era terrível, né? Foi em 1958, e eu tinha 12 anos, né? E aquilo me marcou, porque junto com seu avô na época jogava malha, e eu ouvia o rádio junto com ele, junto com os amigos dele, todo mundo prestando atenção, nessa Copa, pelo rádio. Então aquilo me marcou, aquilo foi quando eu realmente comecei a falar, puxa vida, eu gosto desses negócios de futebol. Então o senhor fala que foi na Copa de 58. 58. Né? Aí a gente falando em questão de idade, o senhor tinha aí por volta dos seus 13 anos, mais 12 ou menos. anos, na verdade. Eu tinha 12, faria 13 anos. Né? É no final do ano, né? É engraçado, né? Porque todas as Copas do Mundo, talvez, elas foram disputadas sempre na metade do ano, sim, com exceção da última Copa do Mundo, que foi a de 2022, que foi a do Catar, né? Sim. Que por conta das temperaturas ela foi disputada fora da época normal, né? Foi até esquisitinho isso daí. É verdade. Uma outra coisa que eu acho que o senhor deve ter bastante lembrança, e legal, né? Porque em 58 o Brasil foi campeão. E foi aí
E foi aí que despertou mais ainda, porque a alegria foi contagiante. Eu, naquele grupo que nós estávamos assistindo, pessoas mais velhas, meu pai, enfim, foi uma loucura, você entendeu? Uma loucura. Então, ali marcou. Dali para frente eu não fiz outra coisa a não ser gostar de futebol. E eu acho bacana esse gosto aí por futebol, que sempre teve na família, porque eu lembro do meu avô, que meu avô também sempre gostou bastante de futebol. Vi até algumas fotos de quando o vovô ele era goleiro, né? Ele jogou como goleiro. E assim, eu gostava bastante de conversar, né, algumas coisas assim de futebol com meu avô. Eu tive o prazer da gente poder ir no estádio várias vezes juntos, eu, o senhor e o vovô, né? Uma vez meu avô, eu lembro que até brigou com o senhor porque no jogo do São Paulo tomou uma goleada e o senhor, como bom corintiano, ficou me cutucando e o meu avô ficou bastante bravo com o senhor. Porque você começou a chorar quando era um menino. Então, assim, eu lembro de coisas boas assim que a gente passou no futebol. Então, eu acho que tem bastante coisa legal. Eu acho que o grande momento, eu acho, do Brasil em Copa do Mundo, se a gente for falar, apesar de eu ainda não estar, né, nem nascido era, mas eu acredito que deva ter sido 70, até por conta da televisão. Sim, né? Sim. Aí, se o senhor puder falar um pouquinho dessa época também, eu acho que seria legal. E você falou do seu avô, né? Que ele foi goleiro, e realmente ele foi. E é engraçado, eu não lembro se eu já mostrei essa foto para você. Ele jogou no Ipiranga, né? Ele jogou no Palmeiras, no Corinthians, inclusive. Tem uma passagem muito triste no Corinthians. E ele é da época do Domingos da Guia, que vem a ser o pai do Ademir da Guia, né, que também jogou na seleção. Qualquer hora eu te mostro aquela foto. Eu já vi. Ah, você já? Já, eu lembro dessa foto. Aí o que aconteceu foi o seguinte: em 70 foi a primeira vez que a Copa foi televisionada em loco, quer dizer. Porque eu me lembro bem que em 1962, no Chile, o jogo era numa terça, vamos dizer assim, e na quarta vinham os vídeos para a gente assistir o jogo na quarta, quer dizer, né? Era o delay da época. Exatamente. Agora, em 70, a cobertura toda da Copa televisiva com colorido, sabe? Aquele clima maravilhoso, um time sensacional. O maior jogador do mundo, e não tem igual, eu sei que as novas gerações podem não entender isso, Pelé, sabe? Ele foi, para mim, o melhor, não tem igual, sabe? Não tem. Então foi uma Copa que realmente despertou no brasileiro. O Mundial é muito importante, entendeu? Foi a Copa realmente que acho que ajudou tudo. Eu não tenho a menor dúvida da importância do Pelé. E até uma coisa legal, uma curiosidade, até que eu até gostaria de falar aqui no podcast, para o pessoal que vai ouvir e saber, né? Talvez o senhor lembre disso, que eu me lembro que, isso depois de muito tempo, o senhor me falou, que no ano em que eu nasci, em 72, o senhor foi assistir um jogo em Santos, do Corinthians e Santos, né? E eu tinha nascido e o senhor pediu a camisa do Pelé para ele, e ele autografou a camisa para mim e me deu do jeito que veio a camisa, né? E eu, apesar de ser São Paulino, a única camisa de time que eu tenho na minha sala de TV, onde eu assisto os jogos de futebol, é uma camisa do Santos, porque é a camisa do Pelé. Que está lá, exatamente, colocada na minha parede. Eu tenho muito orgulho dela. É uma pena que a assinatura, ela ficou muito fraquinha, porque ela com o tempo, né, perde. Mas eu tenho foto da assinatura e a camisa está lá. E saber, né, de uma camisa que está lá com a gente há mais de 50 anos, 54 anos, eu acho muito legal dessa parte da história do futebol. Né? Então acho que isso também me fez... um orgulho. Eu vou falar para você, filho, você sabe disso. E o Pelé, eu deveria odiar o Pelé, porque durante 10 anos o Corinthians não conseguia ganhar. A gente fazia 4, ele fazia 6. A gente fazia 5, ele fazia 7. Sofremos. Até que um dia o Paulo Borges, um jogador, um ponta-direita que veio lá do Rio de Janeiro, e
uma quarta-feira à noite, e nós conseguimos ganhar 2-0 e acabou o tabu. Mas foram 10 anos de sofrimento, pelo amor de Deus. Legal. Uma outra coisa que eu acho interessante também, e acho bacana a gente poder falar aqui, né, até a título assim de curiosidade, para às vezes os alunos, né, o pessoal mais novo, ficar ouvindo e ouvir algumas coisas. Às vezes a gente ouve assim, quem foram os grandes injustiçados da seleção brasileira, por exemplo, né? Aquelas pessoas que não foram convocadas na sua época. Talvez o senhor tenha algumas pessoas, eu tenho algumas também que eu gostaria de citar. Eu acho que isso é um assunto bacana para a gente poder falar também e conversar. Com certeza. Além de pensar assim, nessa questão de convocação, né, que daqui a pouco a gente vai chegar também no assunto de hoje em dia e tudo. Mas assim, pensando nisso, na visão do senhor, pode ser em Copa mais antiga, pode ser em Copa mais recente, né? Essa semana eu ouvi um negócio que eu achei interessante, que eu queria falar, que eu vi um vídeo, um podcast, inclusive, do Romário, né? O Romário falando do Dunga, né? Porque eu acho que o Dunga foi o grande cara. Todo mundo fala do Romário, mas eu acho que o Dunga naquela seleção que realmente foi campeã, onde o Romário realmente fazia os gols do tetra ali, mas eu acho que o Dunga era o cara. E o Romário falando que a gente ficou um bom tempo sem ter título e voltamos a ter ali, e eu achei bacana ouvir isso de um cara que é polêmico como o Romário. E o Romário falando assim, cara, vocês não têm ideia de como a gente respeitava o Dunga dentro de campo e fora de campo e na concentração, e como ele era. E eu achei bacana esse reconhecimento para um cara que eu acho, que eu já acompanhei isso, que foi bastante injustiçado na Copa anterior. Com certeza. O Dunga foi uma pessoa, que ele foi brilhante sempre, um cara de posições muito sérias, foi muito injustiçado na Copa de 90, na Itália, tá certo? E que nós fomos eliminados com o gol do Canidia. Exatamente. E a culpa toda caiu nele e no técnico. O técnico realmente foi... Lazzaroni. Azzaroni. Agora, em 94, e isso, como você falou, o Romário disse, o Dunga dormia com o Romário. O Dunga segurou o Romário. O Dunga fez com que o Romário fosse o cara da Copa. Sim. Né? E isso o Romário reconhece. E tem mais, ele era o capitão e ele mandava no time. Ele era respeitado pelos jogadores. Então, em 94, quando ele ergueu a taça, que ele foi campeão do mundo nos Estados Unidos, foi o melhor prêmio que ele poderia ter recebido, sabe, filho? Porque aí deram o verdadeiro valor. E sobre o Dunga, eu vou dizer mais uma coisa para você. Você ainda era menino e você talvez não lembre disso. Em 90 eu já tinha 12 anos, né? 18 anos. 90. Eu já tinha 18 anos, eu estava na faculdade. Eu lembro que o dia que foi eliminado eu estava em Lins, na faculdade. Não, e depois outra coisa que eu quero te falar do Dunga, em 2010, na África do Sul, ele foi técnico da seleção brasileira. Sim. A seleção brasileira era forte, fortíssima. Candidatíssima ao título, Candidatíssima ao título. E mais uma vez ele foi injustiçado. Eu me lembro bem, talvez você não lembre disso, o Brasil vinha atropelando, tá? Ele vinha atropelando. Um pouco antes do jogo com a Holanda, no jogo anterior, um jogador que pouca gente sabe isso, é que teu pai, você sabe, eu sou apaixonado. O Elano era o meio. Sim, eu lembro, pode falar que eu vou lembrar bastante. O Elano machucou. Sim. E não jogou. E vinha jogando muito, né? Todo mundo fala, porque como é que é aquele jogador do Palmeiras aí, que tá na televisão agora, jogo no Palmeiras, Fluminense. Felipe Melo. Porque ele foi expulso. Cara, porque o goleiro nosso falhou no segundo gol. O Brasil se perdeu por conta do Elano. O Elano fez uma falta. Quando você fala de jogador injustiçado, eu lembro do Elano. O Elano foi simplesmente espetacular. Na medida que você fala assim, poxa, pai, tem jogadores que foram injustiçados, e você vai me perguntar, qual que você acha o mais injustiçado de todos? Na Copa de 2002, tem um cara que foi muito injustiçado, na seleção brasileira. Vamos ver se é o mesmo que eu assim, penso. Alex. É. Alex.
Eu não sei o que se passa na cabeça naquele momento do Filipão. Ele era o cara de confiança. O Filipão convocava ele todas as vezes. Quando chegou na Copa, ele não convoca o Alex. Isso foi terrível, sabe? Isso foi uma injustiça tão grande, filho. Essa semana, conversando ainda com o pessoal sobre isso, sobre futebol, eu acho que tiveram 2 caras que realmente jogavam muita bola na época de convocação de seleção, que foi o Alex, que era jogador do Palmeiras, e o Djalminha. O Djalminha também é um cara polêmico, um cara, né, um pouco problema. Mas se a gente for pensar em futebol, se a gente for pensar era um jogador fantástico. Mas você sabe, né, por que ele não foi, né? Sim. Ele no Campeonato Espanhol, logo um pouquinho antes da convocação, ele pegou o técnico dele e deu uma surra no técnico aí, entendeu? Não tem jeito, não tinha jeito, né, filho? Ele praticamente assinou a não ida dele para a Copa do Mundo. Né? E continuando nesse assunto, em 1974 foi? Não. O Ademir da Guia raramente era chamado para jogar na seleção, e era um grande jogador. Falavam que ele era lento, e não era nada, ele dominava tudo. E aí corrigiram uma injustiça, que ele foi para a Copa. 78. Não, 78 foi na Argentina. Foi anterior a 74, então. E ele foi convocado, foi reserva, entrou num determinado jogo, mas aquele time, apesar de... tinha Rivelino e tal, mas era um time fraco. Sim, né? Não era uma seleção forte, não era ser campeão do mundo. Mas pelo menos corrigiram, entendeu? Porque foi outro também. Talvez a de 78 pudesse ser campeã do mundo se não fosse... Aquilo vamos dizer, né? Até o jogador que jogou com a Argentina foi o Peru, né? Foi o Peru. Pô, ele falou, não, gente, ele falou isso, aquilo lá foi uma marmelada. Isso eu gosto de encher o saco um pouco do Juan. É absurdo, quer dizer, um time perder de 6-0 numa Copa do Mundo do jeito que foi, e precisava exatamente dos 6 gols. Era o placar que dava certo. Aí o Coutinho saía com... Não, o Brasil foi o campeão moral da Copa. Não, nada, ele foi roubado. Foi roubado. Nessa mesma Copa, não sei se você tem conhecimento disso, talvez você tenha, no primeiro jogo do Brasil contra a Suécia nessa Copa, escanteio para o Brasil. Botaram a bola no escanteio, quando o cara correu para bater o escanteio, ele bateu e fez o gol. Só que o juiz apitou antes. Ele apitou antes, terminando o jogo. Eu não lembrava disso, mas agora que você falou... Olha, tem cada passagem da Copa do Mundo que a gente for fazer um podcast só por isso, dessas coisas, essas curiosidades, nós vamos ficar aqui um dia inteiro. Não, legal. E aí, como eu falei pro senhor, eu comecei agora pensando um pouco do meu lado, eu comecei a curtir e olhar a Copa do Mundo. Lembro que eu comecei a até ter o gosto pelas figurinhas da Copa do Mundo, que elas vinham no chiclete, antigamente, na Copa do Mundo, vinha no Plock, ou no ping-pong, alguma coisa assim, mas tinha uns cartõezinhos que a gente colecionava e era muito legal. E aí nessa época a seleção era uma seleção, como o senhor falou no começo, era uma seleção realmente muito forte. Muito forte. Né? Uma seleção que... foi questão de detalhe, eu falo... que é o bacana do futebol, eu acho, né? Sim. De repente um dia o time as coisas não dão certo, como não deram certo em 90 também, né? Porque hoje a gente está assistindo aí nas redes sociais, está passando muito esses dias, pelo menos para mim, o jogo do Brasil e Argentina, e aí você vê que o Brasil teve um monte de chance, bolas na trave, e a Argentina time não era ruim, era um time bom. Num lance a Argentina desce e vai, lance do Maradona e o Canidja. Nessa época ela tinha um técnico muito ruim, isso sim, mas jogadores... A seleção não, exatamente. E aí essa seleção de 82 realmente, para mim, é a seleção que eu pude ver jogar, que jogava mais bonito, que você via aquele meio de campo ali com Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, quer dizer, era muito diferente, né? Éder, como ponta, Serginho Chulapa de centroavante, Valdir Pérez no gol, que eu lembro que era goleiro de São Paulo, Oscar na zaga. Era fantástico. Era uma seleção realmente diferente. Depois, né, vieram aí as outras seleções. Só a respeito de 82, filho, sem querer interromper, mas já interrompendo,
Foi uma tragédia, a verdade é a seguinte: o Brasil só precisava empatar, Sim. tá certo? Saiu na frente e acabou tomando 3 gols de um cara que... Paulo Rossi. Paulo Rossi. E a Itália saiu de lá, da Itália, muito criticada, porque tinham alguns jogadores que tinham sido punidos, inclusive o Paulo Rossi, por vender resultados, não sei se, né, você sabe disso. A Itália se classificou na Bacia das Almas, porque ela empatou os 3 primeiros 3 jogos da fase, e no fim acabou campeã. Agora, o nosso time era muito melhor. Sim. Mas o futebol, ele é bonito por isso, que às vezes o mais fraco ganha. E é um dos poucos esportes em que isso acontece. Que consegue acontecer. Você entendeu? Então, foi terrível para nós, mas o futebol é isso. Legal. Pai, uma outra coisa assim, já a gente trazendo um pouco já para os tempos atuais e tudo, né? Falar um pouquinho, acho que da Copa no Brasil, né? Triste memória. Mas a Copa do Brasil, eu acho que assim, foi a possibilidade que eu acho que a gente teve, por exemplo, de conseguir assistir um jogo de Copa do Mundo. Sim, né? sim. Eu não lembro se o senhor chegou em algum jogo. Não foi, mas eu tive a possibilidade, por exemplo, de assistir, que eu consegui comprar. Eu comprei uma quartas de final, que eu me lembro que eu dei uma sorte danada, que acabou sendo Argentina e Bélgica em Brasília, né? E pelos cruzamentos acabou acontecendo. E aí na época eu pude ver Messi jogando, sim, claro. né? Pude ver aquela seleção da Bélgica, que era uma seleção forte, De Bruyne, muito forte. Uma seleção muito boa, né? Então eu acho que foi bacana, e viver o clima de Copa do Mundo, que eu me lembro que Brasília estava tomada de argentinos e fazendo festa, e a Argentina, então foi uma coisa legal. Lógico que aí veio eu me lembro que nesse jogo do Brasil, da Argentina com a Bélgica, no dia anterior teve o jogo do Brasil, né, que foi aquele onde o Neymar se machucou. Né, que teve a fratura e tudo, e acabou se machucando ali, e depois veio culminando. Apesar que eu não acho que, isso é uma opinião minha, talvez um pouco polêmica, mas eu não acho que se o Neymar tivesse em campo, o 7-1 teria sido muito diferente. Não. Talvez pudesse ter sido 6. Mas ou 2, que talvez ele tivesse feito um gol. Eu falo para você o seguinte, ali foi a conjunção astral no time da Alemanha, que deu tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Em 5 minutos, em 5 minutos acabou e não tem o que fazer. Não tem. Exato. Entendeu? Agora, você sabe, você teve essa oportunidade de ir lá e tal. É como eu, né, com a Olimpíada. Eu fui a 2 Olimpíadas, né? Fui em Munique com a sua mãe e depois fui no Rio de Janeiro. Quer dizer, o clima é diferente. O clima de Olimpíada e o clima da Copa do Mundo são lindos, aquelas fanfestas, aquelas coisas todas, porque tem vários eventos paralelos, entendeu? É uma coisa assim que você tem que aproveitar, tem que ver, porque vale a pena, entendeu? Sim. E o futebol proporciona isso. E agora, já pensando em Copa do Mundo agora, né? Vendo assim, eu confesso que hoje eu já não... seleção brasileira faz um bom tempo que eu sou um pouco descrente, não acredito assim tanto nos times. Eu acho que deveria ser um pouco diferente, mas enfim, não é. Eu acho que a seleção devia ser composta por mais jogadores que jogassem no próprio país, alguém que tivesse com menos badalado, enfim, tivesse mais preocupado em realmente defender o país na Copa do Mundo. Tomara que dê certo, tomara que, apesar de eu não acreditar em muito sucesso do Brasil nessa Copa do Mundo. Aí queria saber do senhor, o que o senhor acha, se nessa Copa tem alguém dessa convocação que o senhor acha que foi bom ou que foi ruim, ou que teve alguém que ficou de fora, ou o senhor acha que tem alguém que pode fazer a diferença na Copa do Mundo, que a gente pode realmente... O que o senhor acha? Eu vou começar falando o seguinte: de uns tempos para cá, não é só nessa Copa, de uns tempos para cá, quem convoca os jogadores são os patrocinadores e os empresários. Desculpe, mas é a verdade. O Brasil está na mão da Nike, está na mão dos empresários, entendeu? Da Red Bull. Eu vou dizer para você uma coisa. Você acha que a ida do Neymar,
que sempre foi um dos maiores jogadores que o Brasil teve, com certeza. Mas hoje, você sabe, né? Vem uma contusão e tal. Estão fazendo um esforço. Não, leva. Se ele jogar, tudo bem, ele vai jogar, mas não vai definir nada. Mas você percebe claramente que a ida dele para lá foi uma exigência. Uma exigência até de quem está organizando, da FIFA, porque ele é um nome, onde ele anda. Eu tenho visto na televisão agora aquele espaço, né, onde está o Neymar, o que ele está fazendo. Cara, todo mundo em cima dele, tudo lá. Então você veja, hoje mudou muito. Hoje mudou. Antigamente, os jogadores eram convocados pelas suas habilidades, etc. Tá? Agora, hoje é dessa forma. Muitos deles são convocados dessa forma. O empresário que define, a FIFA que define, os interesses comerciais que definem, tá certo? E você tem razão numa coisa. No Brasil, jogando aqui, nós temos bons jogadores. Temos bons. E nessa seleção, inclusive, eu fiquei surpreso. Eu tenho um número de jogadores que jogam no Brasil que me assustou. Porque não tem sido assim. Entendeu? Sim. E que isso aconteceu o seguinte: o público se afastou da seleção brasileira. Hoje, o povo brasileiro quer que ganhe, mas é diferente. É diferente, entendeu? Eu lembro muito bem que, na 82, que você lembra bem, etc, 86, quando chegava assim, o mês da Copa começava, as ruas todas estavam pintadas, era coisa, sabe? Hoje não. Hoje não, entendeu? Quer dizer, eles se afastaram. Por quê? Durante o ciclo da Copa do Mundo acontecem os jogos. Ótimo. Onde são os jogos? Nos Estados Unidos, na Arábia, na Inglaterra, na Europa, na Turquia. Por quê? Porque os interesses da Nike ou dos patrocinadores não é aqui. E você sabe muito bem, todo mundo sabe, que todos esses amistosos estão vendidos há muito tempo para uma empresa. É ela quem determina onde vai ser, onde não entendeu? Vai ser. Então, isso muda tudo. Com relação à nossa Copa, ao nosso time, né, o nosso grupo desse ano, eu sou que nem você. Eu não tenho muita esperança que ganhe, não. Vou torcer, eu sou brasileiro, vou torcer, mas eu não vejo, sabe, muitas possibilidades. Não vejo. Por exemplo, nós vamos jogar uma Copa sem lateral direito. Pô. Sim. Talvez é porque eu seja muito velho, eu não entendo mais de futebol. Mas, gente, você vai pôr um cara na lateral direita que não é lateral direito, certo? Vai improvisar alguém? Vai improvisar? Eu não sei se eles vão jogar. Eu tenho certeza que vai, que é o Hakimi, que é lateral. Mas eles têm dois laterais, tanto o lateral esquerdo como o direito, Marrocos, que eu vou te falar, se o cara tiver uma certa idade, ele não vai acompanhar. E nós, pelo lado direito, dificilmente nós vamos apoiar. Se o Wesley estivesse lá, talvez diferente, mas... Cara, os laterais, presta atenção no jogo, os laterais de Marrocos são habilidosos, rápidos e jovens. A gente não está levando em consideração muito o jogo de Marrocos, mas essa seleção de Marrocos é bom a gente lembrar que na última Copa eles chegaram na semifinal, né, e o time é praticamente o mesmo, só que mais maduro, porque eles eram muito jovens na outra Copa. Agora eles estão no ápice, quer dizer, eu acho que a chance da nossa defesa passar mal com o Marrocos é muito grande. Adoro o Marquinhos. Adoro o Gabriel Magalhães, que é mais novo que o Marquinhos. Mas você vai ver que é uma defesa envelhecida. Sim. Entendeu, filho? E outra coisa, o Marrocos está a 29 partidas sem ganhar, sem perder. Sim. E você tem razão, o time praticamente é o mesmo. E a maioria deles não joga no Marrocos. Eles jogam nas ligas. Praticamente todo mundo Você entendeu? Então, não pensa... Agora, eu acho muito difícil o Brasil não se classificar, mesmo que ele sofra uma derrota para o Marrocos, porque classifica o primeiro, o segundo e os melhores terceiros. Entendeu? Bom, os alunos do quinto ano mandaram umas perguntas aqui, esse envelope que eu fiquei segurando aqui o tempo inteiro. Vamos fazer um bate-bola rápido aí, pai. Maravilha, vamos atender os alunos, vamos atender, vamos atender. Muito importante, né? É uma coisa... de bate-pronto, assim. Quem você acha que vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro lugar? Eles querem tudo. Eu vou ser a mãe de Ná, então. Então vamos lá. E aí, quem que o senhor acha? Vai lá. Ai, meu Deus. Vamos chutar, eu vou chutar, vai. Eu vou chutar. Brasil primeiro. Segundo vai ser a França.
E terceiro, Portugal. Tá, legal. Eu vou diferente. Vamos ver, quem sabe? Eu vou de Portugal primeiro, Espanha segundo e França terceiro. É isso aí. É isso. Mais uma. Vamos ver aqui. Essa é grande. Se você pudesse convocar qualquer jogador do mundo para o Brasil, quem seria? Mas ele estaria substituindo o Neymar. Ah, essa é fácil. Cristiano Ronaldo. Hã? No lugar do Neymar? Eu já não queria o Neymar, ficou fácil. A segunda... eu sou um pouco diferente. Não, mas continua. Vai lá, mas você responde essa, senhor, primeiro, depois tá tem a bom. segunda. Eu gostaria que a gente conseguisse trazer o Pelé de volta. Seria o Pelé. Seria bom. Aí seria bom, né? Vamos lá. Walter, qual seria o seu quarteto para a Copa de 2026? O meu quarteto para a Copa de 2026? Vamos lá. Marcos Antônio, Luciano, naturalizaria o Caleri, né, e o Ferreirinha. Pronto, tá montado o meu quarteto. Apareceu, ele não podia deixar de aparecer. O amor da vida dele, o São Paulo, para tristeza desse pai que é corintiano. Legal. E a última? Vamos lá. Para a última. Não sei qual seria meu quarteto. Não sei. Você acha que o Brasil vai ganhar a Copa? Essa daqui nós já falamos também. E vamos ver se tem uma bacana aqui. Será que o Brasil leva o Hexa também? Já falamos. Pega um papel em branco. Pergunta. Quem você convocaria para a seleção brasileira? Essa eu também já respondi, mas vou responder de novo. Pedro. É isso. Obrigado pela papo, eu acho que foi bom. É uma delícia isso. Eu acho que foi gostoso a gente bater esse papo aqui. Claro. Estamos há 2 dias, né? Na verdade, há 1 dia. Nós estamos na véspera do início da Copa do Mundo. Isso, e há 3 dias do nosso jogo, né? Porque a Copa do Mundo começa amanhã. Amanhã. Né? E o jogo nosso é dia 13. Isso, então, a Copa do Mundo inicia no dia 11 e nós jogamos no dia 13. Sábado, né? E é isso. Pessoal, muito obrigado. Quem quiser assistir, quem quiser curtir, quem quiser compartilhar, né, esse novo modelo aqui que a gente está propondo do podcast aqui do Araçá. Beleza? Obrigado. Um abraço a todos e muito obrigado por me convidarem para esse papo. Valeu, pai. Tá bom assim? Feito, Jonas. Aí você monta, né?